E o desastre cometido pelo governador Cláudio Castro nessa operação que vocês viram aí ocorrendo no Rio de Janeiro, só se fala disso na mídia, piorou ainda mais a situação do governador incompetente do Rio de Janeiro, que tentou com essa operação realizada no dia de ontem aumentar sua popularidade perante a população, que sim, está cansada do crime organizado, cansada de sair às ruas com medo no Rio de Janeiro, graças à péssima gestão do governador na segurança pública e o fracasso em combater o crime organizado. E essa operação de ontem mostrou, escancarou esse fracasso. Uma operação completamente desorganizada que só piorou a vida, só piorou a situação do governador no Rio de Janeiro. E qual foi a brilhante ideia do cidadão? Tentar culpar o governo Lula pela operação desastrosa realizada no dia de ontem, e é claro, isso não colou. O ministro Ricardo Lewandowski desmentiu, a Gleice Hoffmann desmentiu, e você vai ver aqui nesse vídeo. Vamos ver primeiro a fala do Cláudio Castro tentando se explicar. Se o governo federal estava participando da operação, eu falei que não, e perguntaram por quê, eu falei porque em outras 3 ocasiões nós solicitamos os blindados, porque o da Marinha, um que nós não conseguimos adquirir porque é de uso exclusivo, ele propicia com que as forças de segurança entrem em qualquer território. E o motivo da negativa nas últimas 3 ocasiões foram a exigência de uma lei da garantia da ordem em virtude do operador do blindado. E o presidente da República publicamente já disse que ele é contra a GLO e não adiantava eu pedir, já que eu já tinha tido 3 negativas antes, foi o que eu falei. Por isso, em vez de chorar, a gente estava trabalhando e tocando a vida sem a ajuda do governo federal nessa operação. Só que a resposta para esse cidadão começou por Ricardo Lewandowski, que veio a público desmentir o governador. Olha só. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Nós auxiliamos o Rio de Janeiro no que podemos. Nenhum pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado. A Polícia Federal está atuando muito intensamente, com recorde de apreensão de drogas e de armas e de operações de inteligência. Recentemente, no começo desse ano, o governador Cláudio Castro esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo a transferência de líderes das facções criminosas para as penitenciárias federais de segurança máxima. Foi atendido, nenhum pedido foi negado. Agora, a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos estados. Grande fala do ministro desmentindo aí o governador. Quem também foi muito cirúrgico em desmascarar Cláudio Castro foi Reinaldo de Azevedo, que sempre traz análises brilhantes, né, pessoal? Vocês concordam? Vai deixando aqui abaixo o seu like no vídeo para nos ajudar. Curte aí, preciso do seu apoio. Mas o Reinaldo desmascarou ponto por ponto apresentado pelo governador e esfregou umas verdades na cara dele, na incompetência desse governador Cláudio Castro. Se qualquer coisa, menos que uma operação em que morrem 64 pessoas é bem sucedida. E eu lamento muito, eu vou entrar nas minudências das entrevistas concedidas pelo senhor Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que deveria renunciar, inclusive. Renuncia. Se não tem o que fazer, se não sabe mais o que fazer, se a sua única resposta é jogar a culpa nas costas dos outros, caia fora. Não é um trabalho para Vossa Excelência. Porque ou a culpa é do governo federal, e nós vamos ver, ele não gastou nem dinheiro que está à disposição dele, ou a culpa é do Supremo Tribunal Federal por causa da DPF, ou então precisamos a tese estúpida de considerar que narcotráfico é terrorismo. Não, é outro crime muito grave, mas terrorismo não é. Agora, a segurança pública é fundamentalmente uma tarefa dos estados. E se fez uma PEC da segurança pública, admitindo que é preciso ter o trabalho coordenado entre os governadores e o governo federal. E o que é que nós vimos? Um monte de governador batendo no peito. Não, aqui mando eu. Um nativismo localista estúpido, grosseiro. Na minha polícia ninguém mete a mão. Porque no fim das contas está todo mundo muito satisfeito com um bando de picareta que tem por aí fazendo pesquisa. Né? Ai, qual é o principal problema do governo federal? Segurança pública. É mesmo? É o governo federal que responde pela segurança pública? Também é. Mas tem as tarefas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e os números são favoráveis à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Quem faz a segurança na rua são os estados. Quem faz a segurança nessas áreas que são dominadas por traficantes, por criminosos, sei o quê, são os estados. Se você não pode tirar o seu celular do bolso em São Paulo, no Rio, em qualquer outro lugar, não é o governo federal que vai garantir essa segurança para você. Tarefa dos estados. Ah, tá tentando tirar a responsabilidade das costas do Lula. Não diga qual é a responsabilidade do Lula, do governo federal, nessa insegurança que você percebe. Você não pode sair da sua casa e abrir o porta-mala do seu carro? Você acha o quê? Que é o governo federal que vai garantir essa segurança para você? Não é. Mas os governadores estão muito tranquilos. Ah, não, veja, isso é coisa do governo federal.
Concordo plenamente com o que disse o Reinaldo. Eu vou além. Para mim, Cláudio Castro é o mais incompetente para governar o Rio de Janeiro dentre todos os incompetentes. Que gestão horrível esse cara está fazendo. E depois de tentar culpar o governo do presidente Lula, ele foi se explicar. Depois de pegar mal essa tentativa dele de culpar o governo federal, ele foi se explicar para Gleisi Hoffmann. Ele ligou para a ministra Gleisi tentando se explicar e dizendo basicamente: eu não quis dizer isso, eu não quis dizer que é culpa do governo federal, eu não quis atacar o governo do presidente Lula. Olha só. À tarde, o Cláudio Castro telefonou para a ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, para tentar desfazer algum mal-entendido, para tentar desfazer esse embaraço, dizendo que ele não queria ali fazer críticas a Lula, estava apenas respondendo uma pergunta feita pelo jornalista na entrevista coletiva. Conversei com a Gleisi Hoffmann, ela contou sobre esse diálogo que ela teve com o Cláudio Castro, disse que ninguém do governo foi avisado do que aconteceu, do que iria acontecer hoje no Rio de Janeiro, e destacou a necessidade do governo participar da operação, das ações de inteligência por trás dessas operações. Na visão dela, não dá para o governo federal só despachar equipamento militar, blindado, etc., sem poder participar da operação e do planejamento dessas ações. Nunca houve um pedido formal do governador Cláudio Castro ao presidente Lula para decretar a operação de GLO, de Garantia da Lei e da Ordem. Tá feia a situação, né, governador? Será que já podemos chamar ou ainda tá cedo para chamar o Cláudio Castro de pior governador do Brasil? Que vergonha o que esse cara fez, pessoal. E a Mônica Benício, no TVT, lavou nossa alma. Ela disse umas verdades que Cláudio Castro merecia ouvir. Olha só que análise perfeita ela fez, desmascarando quem é Cláudio Castro de verdade, para quem não conhece, para quem não é do Rio de Janeiro. Se fosse o governador, se ele tivesse o mínimo de vergonha na cara, coisa que não tem, o que ele deveria fazer hoje é renunciar ao cargo dele, admitindo que ele não tem condições hábeis, intelectuais, cognitivas de exercer o cargo que tem. O governador, se tivesse o mínimo de vergonha na cara, muito desesperadamente, honradamente, qualquer coisa que seja, deveria admitir hoje para a população e renunciar ao seu cargo. E a expansão, né, da extrema-direita que a gente vê hoje, ela não é descolada de todo um contexto político onde a gente vê a violência aumentando. É um partido que defende mais armas na rua, é um partido que olha para a vida da população mais precarizada e despreza, porque é quem tem o discurso de bandido bom é bandido morto, mas esse bandido é o bandido preto. Né? Para eles, o bandido bom mesmo é o bandido de colarinho branco, é o bandido que está no Senado, que está no Congresso, que está na Câmara Municipal. Né? Então, o governador, nesse momento, além de ser visto como um dos piores governadores, e agora que consegue o título de pior governador da história do estado do Rio de Janeiro, também já era conhecido como governador das chacinas e agora conseguiu se consagrar, né, batendo o seu próprio recorde. Eu estou tentando buscar palavras educadas aqui para não cometer uma quebra de decoro durante essa entrevista, porque não há palavras republicanas que possa descrever o governador Cláudio Castro.